Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos. Que bom que a gente está aqui de novo, né? Juntinho. Como sempre, tem pessoas novas, né, que chegam pela primeira vez, então a gente tem uns recadinhos breves, mas a gente tem um quadro de avisos lá fora, tá? Com os papeizinhos, com todas as informações. Mas a casa tem palestras e passes todos os dias, com exceção das terças-feiras, que é um trabalho reservado só para dependentes químicos e familiares, tá? Ligados a esse difícil problema. Então, quem quiser também indicar alguém e quiser passar essa informação para quem precisa, só procurar o dirigente do dia e para procurar essa ajuda. Tá? É um trabalho de apoio, não é um trabalho nem espiritual nem médico. Tá? É um trabalho de apoio para eles. A gente tem os trabalhos sociais da casa, que são as entregas de cestas básicas. A gente teve um aumento de famílias agora, de 60 cestas para 70. Então, a necessidade de doação aí ainda é muito grande, né? Então, quem puder ajudar, o agradecimento é imenso. Tem entrega de lanches todos os sábados, a gente sai daqui da casa umas 5 horas, 5h30, e a gente leva lanche para moradores de rua aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Tá? Quem puder, por favor, agora desligar o celular, para poder, que às vezes ele liga bem no silêncio. Tá bom? Por favor. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos acalmando, nos tranquilizando. Para quem preferir fechar os olhos, encontrar uma posição confortável. Vamos trazendo para nossa mente a figura desse Pai, a figura do nosso Mestre Jesus, esse irmão querido, esse Mestre que nos guia, que nos ampara, nos socorre. A esses irmãos da espiritualidade que há muito já prepararam esse momento sublime aqui para a gente, já conhecendo a necessidade de cada um. Vamos nos preparando, nos equilibrando, para escutar mais uma palestra edificante, de aprendizado, deixando o nosso dia lá fora, as tribulações, os problemas, as dificuldades, tão comuns para a nossa vida encarnada, tão importantes também. Vamos nos acalmando, trazendo sempre a imagem do Cristo para o nosso coração, para a nossa mente, e agradecendo, Pai, pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Estejamos aqui presentes, unidos como uma família espiritual. Agradecidos, Pai, pela Tua presença e por esse universo aqui espiritual que tanto nos abraça e nos respeita. Sejamos acolhidos e aproveitemos todos esses minutos com bastante boa vontade. Que assim seja. O Marcelo vai fazer a palestra para a gente hoje. A gente já estava com saudade. Da última vez ele não pôde vir. Do livro Um Modo de Entender. E o tema são escolhas precipitadas. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. O meu abraço a vocês e aos amigos que estão aí pela internet. Hoje a gente está em toda parte, aí, todo mundo está procurando entender, ouvir um pouco mais as lições de Jesus. Isso é bastante gratificante. Bom, o tema de hoje é um tema que eu diria assim, atual, e vai ser sempre atual, porque ele fala das nossas escolhas. Das escolhas do homem, das escolhas da alma. E particularmente das escolhas precipitadas que, às vezes, cada um de nós faz. O Francisco do Espírito Santo Neto, inspirado aí pelo Hamed, ele escreveu esse capítulo baseado no Evangelho de João, quando
Jesus narra o episódio, quando João narra o episódio de Jesus conversando com os discípulos sobre a ressuscitação, vamos dizer assim, de Lázaro. Pouco antes desse evento, houve uma festa, um encontro, enfim, alguma coisa na comunidade aos redores de Jerusalém, e Jesus aproveitava essa possibilidade de se encontrar com o povo para poder falar um pouco das coisas de Deus, né, o Deus de amor que ele pregava, falar da sua lei de amor. E sempre ele se deparava aí com os judeus. E nesses encontros ou confrontos que ele tinha com os judeus, ele sempre era muito questionado. Os judeus queriam a toda prova, a todo custo, que ele demonstrasse que ele era realmente o Messias, o profeta realmente enviado pelo plano espiritual. E ele falava que ele ia demonstrar isso através das obras dele, através das coisas que ele fosse construindo e demonstrasse isso ao longo da sua vida. Isso deixava os judeus extremamente zangados, porque eles esperavam uma personalidade forte, com poder até político, e pudesse organizá-los. E nessa ocasião eles tentaram, inclusive, jogar pedra, agredir Jesus, o perseguiram. E Jesus, então, junto com os apóstolos lá, ele conseguiu fugir, né, dessa agressão que ele estava para sofrer. E nessa fuga, quando ele ficou nas proximidades ainda de Jerusalém, ele fica sabendo da doença de Lázaro, né, o Lázaro da Betânia. Ele fica sabendo que Lázaro está doente e que vai precisar de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que essa doença do Lázaro não é doença nenhuma, não é nenhum mal. É mais uma oportunidade dele provar o poder divino. Muito bem, aí se passam-se alguns dias e ele resolve, então, seguir viagem. E os apóstolos estão com muito medo, estão receosos, porque os judeus estão por perto e querem afrontar Jesus. E aí é que vem a frase que o Hamed se inspirou para escrever o capítulo. Quando Jesus fala que um dia tem 12 horas. Que parte do dia, perdão, tem 12 horas. E que essas 12 horas são iluminadas pelo sol, que é o dia claro. E que a possibilidade do homem cair num dia claro é quase que nenhuma. Mas em contrapartida, às 12 horas da noite ou do dia escuro, a possibilidade do homem tropeçar é bastante grande, porque o sol ainda não se fez nele. E é esse o sol não se fez nele que o Hamed se pega para discorrer o texto. Quando a gente olha assim e divide o período do dia em 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, na verdade, Jesus está usando uma figura para dizer da dualidade das coisas, né? Do bem e do mal, do positivo e do negativo, do profundo e do raso, do alto e do baixo, do belo e do feio, enfim, a dualidade que está em todos nós. Mas, fundamentalmente, do conhecimento e da ignorância. Então, o sol que se faz em nós é o conhecimento. Enquanto que o tropeçar na noite é a nossa ignorância, são as nossas más escolhas, ou até mesmo a nossa falta de conhecimento para fazer a escolha mais adequada e no momento adequado. Muitas vezes nós já escutamos um pensar ou uma frase que diz que o ser humano, ou o homem, é aquilo que ele pensa. Mas é mais do que isso, né, pessoal? O homem é aquilo que ele pensa ser, mas também é aquilo que ele escolhe ser. O homem também é aquilo que ele não lembra mais, as suas vidas passadas, ou aquilo que ele lembra, o seu dia de hoje. O homem é as palavras que ele troca e as palavras que ele ouve. O homem, pessoal, está muito ligado a escolhas ruins ou erros que ele comete e aos impulsos, principalmente aos impulsos
em que muitas vezes ele cede. E a grande pergunta é: que escolhas são essas? Que impulsos são esses que nos norteia? O que, na verdade, nos norteia? Todo dia nós vivemos num mundo de escolhas. Se a gente for pensar, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Eu acordei, o que eu vou tomar de café? Vou comer um pedaço de pão ou dois, vou tomar uma xícara de café, ou uma de leite, ou um chá. São escolhas. Isso pode estar fazendo bem à minha saúde ou não. São escolhas, ou hábitos que vamos adquirindo. A roupa que vou vestir, o lado da calçada que eu vou caminhar, a porta do vagão do metrô que eu vou entrar, tudo são escolhas. É uma somatória de escolhas. O caminho que eu vou percorrer, a primeira atividade que eu vou fazer no trabalho, quem tem e-mail para responder, qual e-mail eu vou escolher primeiro para responder, como responder, que palavra que eu vou usar. Percebem isso, pessoal? A gente está sempre escolhendo, o tempo todo escolhendo. Conhecem alguém aqui, de vocês, que queria ser médico e acabou sendo professor? Que queria torcer para um time A e acabou torcendo para um time B? Que queria casar com a Juliana e casou com a Beltrana? Bom, aí até pode ser. Às vezes o amor prega peças, né, pessoal? Bom, vamos esquecer isso, tá bem? Mas, enfim, o fato é que a gente está sempre escolhendo. Sempre escolhendo. Não temos como nos livrar disso. A todo instante. Hoje mesmo, vocês estão aqui porque escolheram. Ninguém obrigou vocês. É uma escolha simples, pessoal, particular, individual. Eu vou na casa do caminho. Eu quero receber um passe, quero ver os meus amigos. Enfim, foi uma escolha. Como poderiam ter escolhido ficar em casa ou continuar no trabalho. Enfim, é uma escolha. Não existem escolhas certas, nem escolhas erradas, nem escolhas boas, nem escolhas más. Qualquer que seja a escolha, nós vamos aprender com ela. Talvez vamos aprender com amor, talvez com sofrimento e com dor. Mas, assim como escolhemos, também aprendemos. Não tem como separar, distinguir uma coisa da outra. Muito bem. A grande pergunta é: quando eu estou preparado para fazer uma escolha? Que é o que o Hamed pergunta, ou discorre, das escolhas precipitadas. Quando é que eu sei que é o momento exato de eu definir ou determinar alguma coisa? Um exemplo prático. Quando jovens, 17 anos, 18, a gente tem que escolher por uma universidade para prestar um vestibular. Quem teve a oportunidade disso? Vocês não concordam que 17 anos é uma idade, de uma certa forma, bastante tenra e imatura para tomar uma decisão tão importante para o resto da nossa vida? Eu sempre quis ser jornalista e hoje eu sou engenheiro, físico e matemático. Não tem nada a ver, pessoal. Nada. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa. A vida foi me levando a isso. Eu tentei trabalhar num teatro para ter contato e eu não tinha a menor habilidade e eu acabei não mexer com coisas técnicas e segui esse caminho. Mas não era essa o meu desejo inicial. Mas, enfim, alguma coisa, alguma corrente me carregou para isso. Isso acontece mesmo. Onde é que, o que eu quero provar ao dizer com isso? É que existem forças da providência divina que nos guiam, que nos dirigem. Um outro exemplo. Quando chega no hemisfério norte, a proximidade do final do outono, as aves começam a sentir alguma coisa dentro delas que elas não sabem explicar o que é, mas que elas precisam migrar. E mais que isso, migrar para o sul. Só que a ave não sabe ler, não conhece nenhum tipo de indicação, não tem uma bússola, mas ela sabe o caminho e ela chega sempre. Algumas pela primeira vez. E o caminho é exato. A ciência hoje mostra isso. E o mais interessante, a ciência não consegue provar como isso é feito. Existem várias teorias, mas não existem provas.
Ora, é a providência. Dentro deles tem algo. Não faz mal que é um pequeno ser, um passarinho. Mas tem algo que os norteia. E ele segue aquele impulso. E vai em frente. Ele vai em frente. Hoje nós, todos nós, ou a grande maioria, principalmente da grande cidade, a gente vive nesse lufa-lufa de ansiedade, de impaciência. Parece que a gente está sempre atrasado, sempre suado, sempre descabelado, sempre, enfim, correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Parece que a gente nunca vai conseguir cumprir com os nossos compromissos, chegar na hora certa. Essa ansiedade ligada principalmente às coisas materiais, é lógico, nós vivemos no mundo material, nosso trabalho é material, a nossa família depende do nosso sucesso material, nada mais importante ou até comum do que ter essa ligação com a matéria. Não tem como ser diferente, nós somos de matéria ainda aqui. Precisamos desse contato, mas a gente não pode esquecer do lado espiritual. É essa luz que o Hamed chama no discernimento dele, no pensamento dele. É esse fazer nascer o sol interno, é sobre isso que ele nos chama a atenção. O quanto nós, materiais, estamos conectados ao mundo espiritual. O que estamos enxergando de lá ou esperando de lá. Será que a gente está tendo essa mesma intuição, essa mesma sensação que as aves migratórias? Será que a gente tem realmente esse norte dentro de nós que nos guia? Eu não estou falando de consciência, de aspecto moral. Estou falando de crença, de ter fé, não ter dúvida. De saber que é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Então a grande pergunta é, quando eu sei que eu estou pronto para tomar uma decisão? A resposta é, eu sei o meu momento. Priscila, o dela. O Jurandir, o dele. E cada um de vocês vai saber o momento de vocês. Como é estar preparado para decidir? É meditando, refletindo, orando, tendo contato com o mundo espiritual através das leituras. A gente sempre fala em orar e meditar. A oração, pessoal, é quando nós falamos com a providência. Nós colocamos, verbalizamos isso e nos conectamos com a providência. Estou orando. Meditar é o contrário, é ouvir a providência. Muitas vezes nós oramos muito, mas meditamos pouco. Meditar não tem nada a ver com o mundo oriental, com os yogis ou com os budistas. Tem, é deles isso. Mas tem a ver com qualquer ser humano. Qualquer um que pare e comece a pensar, a refletir sobre si e sobre a sua essência, está meditando. Está abrindo os seus canais, a sua mente, para ouvir as coisas da espiritualidade. E muitas vezes a gente só ora e não melhora. Porque a gente às vezes tem que ser um pouco introspectivo. Meditar é importante demais. Muito bem. Então quando é o momento de agir? Isso aí vai depender de cada um. Né? Do seu conhecimento, da sua sabedoria. Algumas dicas, o próprio Hamed disse, e eu li alguma coisa da Joana de Ângeles que se confrontam na mesma direção e diz que o primeiro impulso é fazer o bem para a coletividade. Não pensar só em si, é pensar no coletivo. Essa decisão é boa para mim só, e é boa para mim, mas prejudica os outros, então, deve ter alguma coisa estranha. Se eu tomar essa decisão agora, o que acontece? E se eu esperar mais um pouco ela amadurecer, o que acontece? Ter essa sensação de tempo. Tem um teorema que a gente chama o teorema da árvore. Imaginem que vocês queiram plantar uma árvore, ou desejam ter uma árvore no quintal da casa de vocês. Se vocês ficarem só no campo do desejo, nada vai acontecer. Então, primeiro de tudo, vocês vão ter que cavar um buraco e plantar uma árvore. Foi uma decisão, uma escolha. Plantar a árvore. Uma vez que você plantou a árvore, pessoal, não tem mais nada que se possa ser feito. É ter a paciência de aguardar a natureza agir, a providência,
para que a árvore cresça, dê frutos, dê sombra, enfim, que ela se estabeleça. O que nós podemos fazer é ser cuidadores da árvore, nada mais do que isso. Quer dizer, tenha uma parcela pequena de contribuição. O resto é a natureza e a árvore. Correto? Não dá para acelerar. Só que tem um outro detalhe. Que árvore que eu vou plantar? Se você quer uma árvore frutífera e escolher um ficus, não vai ter fruto nenhum. Agora, se você queria uma sombra, legal, o ficus vai crescer e vai te dar uma sombra. Em quanto tempo eu quero isso? Quero uma sombra rápida ou vou querer algo que se eternize? Vou plantar uma castanheira, por exemplo. De novo, é a escolha. Se você fez uma escolha errada, vai ter que replantar aquilo. Ou plantar uma outra árvore. De repente não vai ter mais espaço para a árvore. Você não vai querer remover aquela para colocar outra no lugar. E aí, como eu faço? Eu escolhi a árvore errado. Vou descuidar dela? De jeito nenhum. Você escolheu, agora cuide. Não existe isso, agora eu vou deixar essa aí. Isso lembra alguma coisa aí para vocês, pessoal? Escolha de árvores. Temos que ter atenção nisso, muita atenção. Nós somos extremamente responsáveis por todo e qualquer sentimento que despertamos no nosso semelhante. Temos que tratar isso como uma joia, algo raro, algo importante, algo elevado. Então, escolher, trabalhar ou lidar com isso, temos que ter cuidado. As nossas escolhas, elas estão muito ligadas ao nosso alimento, né? O alimento intelectual. Aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está assistindo, forma ou cria uma opinião na nossa mente, na nossa cabeça. Então, ter esse cuidado, ter essa atenção na escolha de como nutrimos o nosso pensamento, é de vital importância para que a gente possa fazer as escolhas certas. E que essas escolhas não sejam precipitadas. Escolhas precipitadas têm a ver também com palavras malditas, né? Mal faladas, mal escritas, mal dizidas. É como pegar uma pedra, pessoal, e arremessar. A hora que você fez o movimento do arremesso, não tem mais como voltar atrás. A pedra não vai voltar mais na sua mão. Ela vai seguir o caminho dela até que a energia que você colocou na pedra diminui e a pedra cai, ou ela bate em algum objeto, ou alguma coisa vai lá e segure a pedra. Mas já foi lançada. O gesto agressivo já foi feito, tomado. E as palavras são assim também. Então, ter um freio na hora de ser agressivo com alguém é fundamental. É uma escolha precipitada agredir as pessoas verbalmente. Não é o caso de se merece ou não, não é isso. É o fato da gente estar sendo agressivo. Não vamos agir dessa forma. Porque lá na frente ninguém vai perguntar para fulano se ciclano foi agressivo com ele. Na verdade, você foi agressivo. O que aconteceu com ele é problema dele. A forma que ele reagiu é problema dele. A gente tem que pensar e se preocupar com a forma como escolhemos esse tipo de gesto, esse tipo de verbalizar o nosso pensar com relação às pessoas. Uma outra escolha muito precipitada. A gente vive reclamando da nossa política, da nossa economia, de tudo que está de difícil no nosso país ou na nossa sociedade. Mas quem escolhe somos nós. Ninguém pega o voto nosso e coloca na urna. A consciência de cada um escolheu o seu candidato. E às vezes vai escolher no dia, na hora. É uma escolha extremamente, já não é mais precipitada, é uma escolha muito atrasada. Vou deixar na mão de Deus. O primeiro santinho que eu achar, eu pego e voto. Eu achei Jesus, por sorte. Mas e se eu achasse o diabo? Eu ia votar nele, né? Foi ele que eu achei. Então não pode, não podemos fazer assim. Estou vendo um jovem aqui, a gente tem que dar exemplos para eles. A gente tem que instruí-los. Pense, repense, tenha discernimento. Não tenha pressa, questione.
É um gesto social. Isso tem a ver com o nosso mundo espiritual? Tem, mas como a gente vive em sociedade, vamos usar isso para a sociedade também. Escolhas mal feitas perduram e dão retrabalho. E retrabalhar é pior que trabalhar, porque tem que fazer 2 vezes. E a chance de retrabalhar de novo é grande. Tanto é que estamos aqui, sempre reencarnando. Sempre, 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 sempre. Ato quase que contínuo. E a modificação de uma encarnação para outra é visível e quase que nenhuma. Um parênteses. Algumas pessoas às vezes sabem que eu sou espírita e falam assim, pô, você conversa com os espíritos? Eu falo, todos os dias. Você é um espírito conversando com você, pô. Todos os dias. É engraçado isso, mas é a verdade. Daí fala assim, não, Marcelo, não fala assim, não, eu quero saber, você sabe quem eu fui no passado? Eu falo assim, rapaz, se tivesse um espelho aqui, eu até te mostrava. É a mesma pessoa. Não, mas é a mesma pessoa. A natureza, a evolução, a gente aprende isso, não dá saltos. Então, tudo aquilo que a gente tem latente, continua. Atenção nisso. Porque isso está focado ou alicerçado, sustentado sobre as nossas escolhas. Estamos escolhendo bem? Essa é a pergunta. As minhas escolhas me dão muito trabalho? Será? Não sei. Como lição de casa para vocês, parece que estou falando até com os meus alunos, né? Oi, Sandra. Vou deixar um recado para vocês dedicarem um tempo, assim que tiverem e for possível, leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que bem-aventurados os misericordiosos e os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Quando ele fala essa justiça, pessoal, não é a nossa justiça penal, civil, enfim, a justiça dos homens. É a justiça de Deus, é a proximidade de Deus. E essa sede e essa fome que ele se refere, é essa sede e fome de entender o mundo invisível, de se alimentar pelo mundo invisível. Como eu disse há pouco, a gente se alimenta muito do mundo material, e a gente precisa se alimentar também do mundo invisível. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo para todos nós olharmos o capítulo lá e refletirmos um pouco? Porque ele fala e trata, se vocês lerem com atenção, das nossas ansiedades. Hoje nós somos muito ansiosos, como eu disse no começo. Somos ansiosos demais, temos pressa demais. E isso não é bom nem para o nosso corpo espiritual, biológico, quanto para o nosso corpo espiritual. E lá no capítulo 5, se vocês lerem com atenção, com cuidado, estudarem, tem um monte de dicas, boas dicas, para que a gente não seja tão ansioso, entenda que as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia é para o nosso aprendizado, para o nosso engrandecimento, para a nossa elevação espiritual. Nenhum sofrimento é eterno. Nenhum. A gente tem que tentar tirar o que tem de melhor nisso. É nas dificuldades que a gente se mostra forte e confiante. Se não houvessem dificuldades, ou melhor, se nós não tivéssemos que passar por dificuldades, nós não estaríamos aqui nesse planeta. Nós estaríamos num outro plano. Como acredito e tenho convicção que um dia lá estaremos. Mas temos que passar por aqui, lidar com isso, servir de exemplo. Quantas pessoas sofrem, mas sofrem tranquilas, né? ou sentem dor, sem sentir o tal do sofrimento, se superam. E algumas pessoas parece que fazem questão de mostrar a dor, o sofrimento e levar isso para outras pessoas. Então, nesse sentido que eu sugiro a vocês, façam uma leitura desse capítulo, meditem sobre isso. Tem boas e importantes dicas lá. Tá bom? Ok? Acho que é isso, Priscila. Obrigado, pessoal, a paciência de vocês.
Tem alguém para fazer um comentário? Ainda não. O senhor quer abrir? As nossas tendências, né, não influem bastante na escolha que nós vamos fazer. Sem dúvida. Né? Agora, muita gente faz uma escolha errada, né? Porque não segue a sua tendência, né? Então vai se ver mal com aquilo que ele escolheu. Né? Quando o senhor fala de tendências, lógico, foi o que eu tentei até mostrar que, com a brincadeira que eu disse com os meus colegas que perguntam o que eles foram no passado. Porque as nossas tendências, elas são as mesmas. Vou dar o meu próprio exemplo. Vocês, às vezes as pessoas falam, eu não sou um cara paciente, eu não tenho muita paciência. E eu sou um cara preguiçoso também. Então, eu enxergo isso em mim. Eu enxergo que eu sou impaciente e enxergo que eu sou preguiçoso. Então, sempre que aparece alguma coisa, eu tento lutar contra. Mas a minha esposa que fala assim, todo mundo sabe disso, né? Não se dá aquilo que não se tem. No caso, ou não se perde aquilo que não se tem. Pô, perdi minha paciência. Não, você não perdeu a sua paciência, você não tem paciência. Então, é uma tendência minha. Essa é uma que eu reconheço. Eu devo ter outras, e certamente tenho, as que eu não reconheço. E essas que o senhor está dizendo, essas são as silenciosas. Essas que a gente tem que enxergar de alguma forma e tentar combatê-las. Pesquisar, psicologia, pesquisar o que é que o fulano veio. Né? Uhum. Então, essa nossa pesquisa, esse nosso reconhecimento, isso é fundamental nas nossas escolhas. Porque senão as nossas escolhas... O que um impaciente faz quando ele escolhe? Escolhe de uma forma impaciente, acelerada. Enfim, aquilo vai gerar um retrabalho. E normalmente esse retrabalho vai levar ele a ter paciência. É como o teorema da árvore. Não adianta eu querer uma árvore gigante, a não ser que eu plante uma árvore gigante. Mas imagina o trabalho que vai dar isso, é quase que impossível. Eu vou ter que ter paciência de encontrar essa árvore e esperar que ela cresça. Eu gostei muito quando você comentou a respeito que às vezes a vida te direciona, né? A importância dos sinais, que assim como na conversão de Saulo, Jesus aparece e ele diz que não recalcitres contra os aguilhões, né? Muitas vezes a gente provoca a nossa própria infelocidade quando a gente insiste em alguma direção que os sinais todos estão mostrando que não é essa direção. E às vezes a gente vai pela mente, esquece da nossa tendência natural, como o senhor explicou, que é a nossa tendência, nosso coração diz, ele é grandioso, ele é o farol, ele é aquela bússola das aves, ele vai te direcionando, né, para o caminho certo. Né? Se a gente conseguir ler esses sinais, a gente vai navegando nessa Essas nessa seriam as vida. 12 horas de luz, ou fazer nascer o sol, que o Hamed fala. Mas por que isso acontece? Isso é muito comum, a gente insistir, como muitos dizem, insistiu no erro. Mas por quê? Sabe por quê? É minha visão, tá, pessoal? É porque o ciclo não se completou. Ele aprendeu uma parte da lição com o erro, mas não aprendeu a lição inteira. Então ele repete. A hora que completar o ciclo, que ele tiver consciência disso, ele desperta. Um exemplo tem um provérbiozinho chinês que diz que o gafanhoto estava muito impaciente com o mestre. E ele falava, mestre, o senhor já falou isso 10.000 vezes, mestre. Aí o mestre chega para o gafanhoto e fala, não falei 10.000 vezes, eu falei 100.000 vezes. É que você levou 90.000 vezes para ouvir. Mas os seus colegas aqui ainda, embora eu já tenha falado 100.000 vezes, ainda não ouviram. Então, tudo tem um tempo, tudo tem um momento. A questão é enxergar e saber esse momento, para que não se faça a tal escolha aí precipitada.
Você tá bom? Oi, Jurandir, tudo bem? Você está ouvindo o caso das aves, né? A gente fica pensando como que ela sabe mesmo, né? Extraordinário. Então me veio um pensamento. Eu acredito que elas se integram perfeitamente à natureza, completamente diferente do homem, que tem o raciocínio mais lógico, entre aspas, né? E essas aves se deixam levar por outras criaturas que nós não enxergamos. Exato. A gente fala nos enteais, e fala dos agentes da natureza. Eu acredito que tenha alguma coisa que está levando elas, que nós não vemos, que faz parte de um reino que nós ainda vamos conhecer melhor que Deus futuramente. Assim permita. Mas Jurandir, é bem isso mesmo. E o que mais me deixa assim estarrecido de uma certa forma é que a ciência não consegue explicar essa. Estou falando das aves, mas acontece o mesmo com alguns tipos de peixes, com as tartarugas. O que dirige eles é a providência divina, né? Totalmente, né? Totalmente. Sempre em grupo, né, Marcelo? Sempre. É difícil pensar que um vai migrar sozinho. Geralmente tem muito sofrimento no meio, né? Então, juntinho é muito mais fácil. Muito mais fácil. Coletivo é melhor, né? É o caminho. Obrigado, viu, pessoal? Deus abençoe vocês. Que vocês façam escolhas tranquilas, sem pressa, que sejam boas escolhas para vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom, meus irmãos, agora refeitos, que bom esses minutos de palavras tão amigas, esses conhecimentos trazidos por esses irmãos espirituais, tão abençoados, que nos ensinam tanto, ministrados por esses irmãos aqui encarnados, com tanta boa vontade, Pai. Vamos imaginando agora, vamos nos unindo em pensamento, em amor. Vamos nos imaginando aqui como essa família fraterna que somos, num campo lindo, uma vegetação bonita, uma natureza que nos abraça. Vamos nos colocando nesse lugar de conforto, de paz, e juntos, com bastante boa vontade, confiança no Pai, que é todo misericórdia, vamos vibrando intensamente, todos juntos, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo planeta. Em cada cantinho, Pai, desse universo, onde tem um irmãozinho lá precisando de ajuda, de apoio, de uma mão amiga, um irmão que sofra por desamparo, por solidão, por dor física, dor da alma. Vamos vibrando por todos eles, Pai. Sejam eles encarcerados, hospitalizados, os órfãos, nossos irmãos das ruas. Vamos simplesmente levando um pensamento de amor e respeito a todos eles, nos livrando de qualquer julgamento. Vamos vibrando pelos jovens, pelas crianças desse planeta. Lógico, vibrando pelos seus educadores, esses que assumem corajosamente a tarefa como pai, como mãe, muitas vezes um tio, um avô, um amigo. Ampare, Pai, sustente todos os seus exemplos e que os seus ensinamentos tenham base sempre no amor. Que os ensinamentos do Mestre Jesus, deixados aqui para nós, como um presente, consigamos levar para todos os momentos da nossa vida e da nossa existência, Pai. Nos esforcemos para nos autoconhecer. E que esse amor, Pai, ensinado por tantos milênios, através das tuas lições de amor, nos ajude a modificar internamente. Não pensar num amor egoísta, mas um amor que possa ser estendido para quem quer que seja que se aproxime da gente.
E que esse amor seja verdadeiramente sentido, Pai. Lembremos sempre da força das palavras, dos pensamentos, do olhar. E que tenhamos sempre, Pai, força na Tua estrada, confiantes, perseverantes, agradecidos sempre por essa existência. Nos perguntemos sempre o que estamos fazendo dela, em relação a nós mesmos e ao nosso próximo. Graças a Deus, de sempre.